Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Tales no triângulo, na página 171, tá? Aqui nós podemos observar que nós temos o triângulo ABC e aqui o ABC, tá? É o mesmo triângulo, não é verdade? É. Então, vou só pegar aqui, ó, vou botar só, complementar aqui a aresta dele, os ladinhos dele. Só que nós temos uma pequena diferença. Esse daqui, ó, tem 3 retas paralelas dividindo. Nos lembra o quê? Nos lembra lá o Teorema de Tales, onde nós vimos ontem que são 2 ou mais retas paralelas, não é? Cortada pela... E assim, não é? Onde, como aqui, nós dizemos que nós temos 2 casos, um que este daqui é congruente a este, o espaço, não é? A medida. E nós pegamos esse daqui, projetamos aqui, não é? Só que não tá certinho, tá, gente? Aqui tá reto e o daqui tá mais inclinadinho, não é? E nós colocamos que este lado é igual a este. Este aqui também é igual a este. Este espacinho aqui também é igual a este. E logo este daqui também é igual, não é? Então, com isso nós temos o Teorema de Tales. Ou nós temos o outro que as medidas entre as retas paralelas aqui, ó, é diferente, não é? Nós temos esse também, onde nós dividimos esse aqui, ó, em 2 partes, dizemos que aqui tem a medida, vou botar B, aqui também tem B, não, nós dividimos esse aqui em 2 partes e esse aqui em 3 partes, não é? E dissemos que 2B está para 3B, projetamos essa aqui, ó, aqui do lado também. Só que aqui eu vou botar N. 2N, aqui são 3Ns. Então, 2Ns está para 3Ns. E a razão é 2/3. Então, eles têm a mesma razão. Então, este lado é igual a este. Teorema de Tales, correto? O nosso triângulo aqui, o Teorema de Tales no triângulo é bem parecido, ok? Nós temos aqui, ó, AD, DB. Então, eu vou dizer que AD está para DB, assim como AE está para EC. Correto? Agora, vamos substituir. AD mede o quê? 6 centímetros. DB mede 8 centímetros. AE mede 9 centímetros e EC mede X, que nós não sabemos quanto que mede, nós iremos descobrir. Com isso, nós vamos fazer a proporção, que é o que mesmo? Os meios pelos extremos. Então, os meios pelos extremos. 6 vezes x igual a 9 vezes 8. 6 vezes x, 6x. 9 vezes 8, 72. Tá multiplicando, vamos passar para o outro lado, na operação inversa, que é divisão. Ok? Então, 72 dividido por 6. Por 1. Sobra 1, vai 2 por 2, que dá 12, não é? 6 vezes 2, 12. Então, 72 dividido por 2, 12. Nós achamos o valor de x, 12 centímetros. E agora? Apenas isso, pessoal. Nada mais do que nós já estávamos fazendo antes em proporção, ok?
comparar um segmento com o outro, fazer a regrinha dos meios pelos extremos e achar o resultado. Na página 171, nós vamos falar sobre semelhança de figuras, tá? Como nós já vimos em algumas séries para trás, né? Nós podemos ampliar ou reduzir uma figura. Aqui nós temos a figura A, que é de um tamanho, tá aqui como se fosse o tamanho original. Nós ampliamos na figura B, depois nós reduzimos a figura A. Nós reduzimos a figura A, que deu aqui essa figurinha C, que é bem menorzinha. Então, se uma figura é ampliada ou é reduzida, se elas têm a mesma forma, variando apenas em tamanhos, dizemos que são figuras semelhantes, tá? Nós não mudamos a forma dela, ó, retângulozinho, retângulo e retângulo. Nós apenas ampliamos e reduzimos, ok? Então, elas são figuras semelhantes. Na página 172, nós vamos falar sobre polígonos semelhantes. Aqui nós temos um trapézio ABCD, tá? E nós temos uma versão maior dele, também o ABCD está ampliado, ok? Aqui nós temos 127 graus nesse ângulo aqui. Aqui nós temos 53 graus. Na versão ampliada, nós também temos 127 graus nesse ângulo. E nesse daqui nós temos 53 graus neste ângulo aqui, ó, também. E aqui nos dois nós temos 90 graus, não é? Símbolozinho de quadradinho com pontinho, 90 graus. Só que o tamanho deles são diferentes. O tamanho aqui, ó, do lado AB é 5 centímetros, no maior é 10. No BC, no menor é 9 centímetros, no B' e C' é 18 centímetros. No CD, 4 centímetros, C' e D' 8 centímetros. No AD, no AD tem 6 centímetros, no A' e D' são 12 centímetros. Nós podemos dizer o que com isso? Que o ângulo A é igual ao ângulo A', não é? Os dois têm 127 graus. E assim nós podemos dizer que o ângulo B é igual ao ângulo B'. A letra com o acento circunflexo quer dizer que é ângulo. Vocês lembram? Então, o ângulo C' é igual ao ângulo C, que é 90 graus. E o ângulo D é igual ao ângulo D', que também é 90 graus. Ok? O que nós vamos fazer agora, para dizer que são realmente semelhantes? Nós vamos pegar aqui, ó, o lado AB. O lado AB está para a linha B'. O lado BC está para o lado B', C'. O lado CD está para o lado C', D'. O lado AD está para o lado A', D'. Lado AB, 5 centímetros. A linha B', 10 centímetros. Vamos simplificar por 5, não é? Tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, a razão
é 1/2. BC, 9 centímetros. Belinha, Celinha, 18 centímetros. Vamos simplificar por 3. Por quê? 9 é múltiplo de 3 e 18 também. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 3 dá 6. Vou novamente por 3. Simplificar novamente por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Novamente, razão de 1/2. CD é 4 centímetros. E Celinha, Delinha, 8 centímetros. Vou simplificar por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Novamente, simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, razão 1/2 também. E a D mede 6 centímetros. E a linha D', 12 centímetros. Vou simplificar por 6, porque os dois são múltiplos de 6, né? 6 vezes 1, 6. Então, 6 dividido por 6, 1. E 12 dividido por 6, 2. Então, novamente, a razão é 1/2. Então, se todos não tinham... Se todos os lados têm a mesma razão, este trapézio, ele é congruente a este. Se ele é congruente, ele é semelhante. Lembra que semelhante, que congruente significa igual. Então, eles têm a mesma razão. Então, são figuras semelhantes, são polígonos semelhantes. Ok? Tudo que nós vimos ontem e hoje tem a ver com razão e proporção, que nós vimos no capítulo passado. Nós vimos nos polígonos semelhantes que, para serem semelhantes, eles têm que ter os ângulos internos correspondentes, no caso, o ângulo A linha, B, B', C, D, D', tem que ser congruentes, tem que ser iguais. Os lados correspondentes são proporcionais. AB é proporcional a B', a linha B', BC é proporcional a B', C'. São proporcionais. E a razão entre os lados correspondentes é chamado de razão de semelhança, ok? Porque as razões são todas iguais, então é a razão de semelhança. E assim nós dizemos que as figuras são semelhantes. Se a razão de semelhança for menor, vou botar a razão de semelhança como K, tá? Chamar ela de K. For menor do que 0 e maior. For maior do que 0 e menor do que 1, significa que B é a redução da figura A. No caso aqui nós temos a figura A e aqui é B, então não é o nosso caso, ok? Nós não temos uma redução. Se a razão de semelhança, que no nosso caso aqui nós botamos o nomezinho da de K, for maior do que 1, significa que B é a ampliação de A. É o nosso caso, porque nós podemos perceber que para dizermos que uma figura é semelhante a outra, nós precisamos ter os ângulos internos correspondentes iguais. Aqui, ó, nós temos o ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B', e assim nós temos todos os ângulos correspondentes iguais. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. No caso, a B é proporcional à linha B', faltou aqui, ó.
BC é proporcional a B', C', CD é proporcional a C', D', AD é proporcional a D', não são? Então, nós temos aqui nós temos aqui figuras semelhantes. E a razão entre os lados correspondentes, que foi o que nós fizemos aqui, é chamado de razão de semelhança. Nós vamos chamar a razão de semelhança de K. De K. Então, se K, que é a razão de semelhança, for maior do que 0 e menor do que 1, aqui ó, a boquinha aberta para razão de semelhança, então ele é maior do que 0. Boquinha fechada para razão de semelhança, então é menor do que 1. Então, se a razão de semelhança for maior do que 0 e menor do que 1, significa que a figura B é uma redução da figura A. Aqui, nós temos quanto? Dividindo 1 por 2. 1 dá 0,5. Então, é maior do que 0 e menor do que 1. É uma redução da figura A. Então, a figura B é daqui, a figura A é daqui. Ok? Se a nossa razão de semelhança for maior do que 1, significa que a figura B é uma ampliação da figura A. Nosso caso não é maior do que 1. Então, a figura B não é uma ampliação. Então, a figura B realmente é essa daqui e a A é a maior. E se a nossa razão de semelhança for igual a 1, então a figura B é uma reprodução da figura A, ou seja, ela não foi reduzida nem foi ampliada, ela só foi reproduzida, ela foi copiada, ok? Na página 188, nós vamos falar sobre semelhança de triângulo. Como na semelhança de polígonos, nós temos aqui os ângulos internos correspondentes. Os ângulos internos são iguais. Nós temos os ângulos internos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, tá? Daqui não coube aqui, botei aqui embaixo, tá? Olha. E nós temos os lados correspondentes proporcionais. Vamos ver se nós temos realmente os lados correspondentes proporcionais. Como que nós vamos ver isso? O lado AB está para o lado B'. Lado AB, 4. A linha B', 1,6. Então, vamos lá. Eu dividi, tá, gente? Dividi o 4 por 1,6 para ficar mais fácil também. Que dá 2,5. Agora, nós vamos fazer a razão do próximo lado, BC. Então, BC está para B', C'. Tá? BC vale 7,5 e B', C', 3. Vocês fazem a conta, divide 7,5 por 3, que dá 2,5. Então, as razões de dois lados estão iguais. Vamos ver o terceiro. Lado AC está para a linha C'. AC, 5. A linha C', 2. 5 dividido por 2, 2,5. Então, nós achamos a razão de semelhança, né? Que é 2,5.
podemos dizer que esse triângulo, ele é semelhante a esse? Podemos, pois possui os ângulos iguais, né? Os ângulos correspondentes iguais e a razão de semelhança também. Tem uma razão de semelhança, porque a razão entre todos os lados dos triângulos é a mesma. Só que nós podemos dizer que o triângulo, ele é semelhante a um triângulo é semelhante ao outro com 3 casos, tá? Aqui. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Se 2 ângulos de um triângulo forem correspondentes, 2 ângulos internos correspondentes forem congruentes, esse triângulo é semelhante. O ângulo do triângulo menor E, ele é igual ao triângulo do ângulo maior correspondente a E', não é? Ai, não quer focar. Que mede 85 graus. E o ângulo F, ele também é igual ao ângulo correspondente F', que é igual a 40. Então, aqui nós temos 2 ângulos correspondentes congruentes. Então, nós temos uma semelhança de triângulo, do caso ângulo-ângulo. No segundo caso, nós vamos ver que eles são semelhantes, no caso lado, ângulo, lado. Como assim? Aqui, ó, nós temos o lado HI. Vou pegar aqui, ó, o lado correspondente H' e linha. HI vale 8 centímetros, H' e linha 6 centímetros. Vou dividir por 2, tá? Simplificar, que dá 4/3. Que dá 4/3. Mas por que que esse eu tô simplificando e o de cima eu dividi? Gente, é mais fácil você trabalhar para uma simplificação com número inteiro do que com número decimal, tá? Por isso que eu dividi, porque uma fração não é a divisão. Então, eu posso dividir também e achar um número decimal. Mas aqui eu preferi fazer e achar um número inteiro, que eu acho mais fácil simplificar, tá? 4/3. Esse ângulo aqui, ó, esse quadradinho com esse pontinho, nós sabemos que é 90 graus, não é? O símbolo de 90 graus. Então, nós temos um ângulo igual, correspondente, né, que é o ângulo I e linha, correspondentes iguais. Nós não temos outro ângulo para a gente afirmar que são iguais, senão seria o primeiro caso, o ângulo-ângulo. Então, nós vamos ver pelo que nós temos. Nós temos o quê? Os lados. Nós sabemos que o lado HI, ele está para H' e linha, e tem razão de 4/3. Agora, vamos ver o lado IG, aqui correspondente IG e linha e G', que dá 4/3. Tem como simplificar? Não. Então, nós já temos aqui, ó, a razão. Então, nós temos a razão de semelhança desses dois lados. Nós temos um ângulo correspondente igual. Então, nós podemos sim dizer que este triângulo é semelhante a este, pelo caso lado, ângulo, lado, tá? No caso, pela razão de semelhança e um ângulo. E nós também podemos analisar o caso lado, 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 que é o terceiro caso. Nós não temos nenhum ângulo
nem marcação, nem ângulo mesmo. Então, nós vamos analisar os lados. Como que nós vamos analisar os lados? Nós vamos fazer a razão, achar a razão entre eles. E se a razão entre todos os lados forem a mesma, nós vamos ter a razão de semelhança e assim dizer que um triângulo ele é realmente semelhante ao outro. Peguei aqui, ó, JK, que é este lado aqui, sobre o J', K', tá? JK é 4,8, o J', K' é 8. Eu vou dividir porque eu acho mais fácil, tá? Eu acho mais fácil dividir, que dá 0,6. Vou pegar aqui, ó, o KL, lado KL, e K', L'. O KL é 3 e o K', L' é 5. Não tem como simplificar, mas como aqui eu achei o decimal, eu vou dividir também para achar o decimal também, tá? Dá 0,6. E o último lado, que é o LJ, L', J', 6 e L', J', 10. Vou simplificar por 2, tá? Que vai dar 3/5, é igual daqui, como nós sabemos, dá 0,6. Então, nós achamos a razão de semelhança, que é a razão de semelhança, significa que todas as razões dos lados correspondentes é igual. Então, por isso que nós achamos a razão de semelhança. E podemos sim dizer que este triângulo é semelhante a este, ok? Então, primeiro caso, quando nós temos dois ângulos correspondentes semelhantes. No segundo caso, é quando nós temos dois lados com a mesma razão e um ângulo correspondente congruente. Podia ser este ângulo e este lado? Podia, mas você tem que ter um lado, um ângulo e um lado, tá? Pode ser um lado, esse ângulo e esse lado, esse lado, esse ângulo e esse lado, mas tem que ser essa ordem. Não pode ser este lado e este ângulo, tá? Tipo lado, ângulo. Não, é lado, ângulo, lado. E no terceiro caso, que nós temos todos os lados a razão de todos os lados correspondentes iguais. Então, significa que nós temos uma razão de semelhança e com isso nós podemos dizer que o triângulo também é semelhante ao outro, tá?